Primeira dissertação, livro 2. Estes historiadores da moral e dignos de todo respeito são umas boas pessoas, mas falta-lhe o espírito histórico. E justamente foram abandonados de todos os bons espíritos da história. Tem, segundo a velha tradição nos filósofos, uma forma de pensar essencialmente anti-histórica. A futilidade de sua genealogia da moral aparece ad initio, desde que se trata de precisar a origem do conceito e do valor bom. Ao princípio dizem, as ações altruístas foram louvadas e reputadas boas por aqueles a quem eram úteis. Mais tarde foi esquecida a origem deste louvor e chamaram-se boas as ações altruístas por costume e adquirido na linguagem como se fossem boas em si mesmas. Essa primeira derivação apresenta todos os traços típicos da idiosincrasia dos psicólogos ingleses. Encontramos nisso utilidade, esquecimento, costume e, por fim, erro. E tudo para servir de base a uma escala de valor que até hoje parecia privilégio dos homens superiores. Este orgulho deve ser humilhado. Essa escala de valores deve ser desprezada. Foi alcançado isso? Para mim, é evidente que essa teoria tira a sua origem do conceito bom num lugar indevido. O juízo bom não emana daqueles a quem se prodigalizou a bondade. Foram os mesmos bons, os homens distintos, os poderosos, os superiores, que julgaram boas as suas ações. Isso é, de primeira ordem, estabelecendo esta nomenclatura por oposição a tudo quanto era baixo, mesquinho, vulgar e vilão. Arrogavam-se de seu patos da distância o direito de criar valor e determiná-lo, o que lhes importava a utilidade. O ponto de vista utilitário correlaciona-se justamente à fonte viva da escala de valores mais elevada, em diferentes graus. Tão estranha e inadequada quanto possível. Aqui justamente o sentido chegou a um contraste daquele baixo grau de calor que é pressuposto por cada prudência calculadora, por todo cálculo utilitário, e não por uma vez, não por uma honra de exceção, mas por todo o tempo. O patos da distinção e da distância, o sentimento geral, fundamental e constante de uma raça superior e dominadora, em oposição a uma raça inferior e baixa, determinou a origem da antítese entre bom e mal. Esse direito dos senhores de dar nomes vai tão longe que se pode considerar a própria origem da linguagem como um ato de autoridade que emana dos que dominam. Disseram, isso é tal e tal coisa, vincularam a um objeto ou a um fato, tal ou qual vocabulário e dessa forma tomam posse dele. De maneira que, primitivamente, a palavra bom não significava ação altruísta, mas, erradamente, imaginam estes genealogistas da moral. Foi antes ao declinar as apreciações aristocráticas, quanto a análise egoísta e desinteressada, altruísta, se apoderou da consciência humana, e é para ser vir-me da minha linguagem, instinto de rebanho, que veio à tona. E até muito depois, este instinto não dominou de tal modo que a escala de valor da moral ficasse presa e sujeita neste contraste, como sucede, por exemplo, na Europa de hoje, onde este preconceito reina e dá valor igual à moral, não egoístico, do desinteresse
como o caráter de ideia fixa e de afecção cerebral.